ouvindo? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo também? Eu tô, peraí, deixa eu ver se. Deixa E eu agora, aumentar o continua volume aqui. ouvindo? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ah, então tá bem. Então, o pessoal tá entrando na sala, né? Eu convidei o pessoal hoje para o nosso tema, né? Falar um pouquinho sobre o belo, sobre como apreciar o belo e como inserir a psicologia positiva no seu dia a dia, na prática, né? Então, hoje nós vamos abordar esse tema. E vamos esperar um pouquinho para o pessoal começar a entrar. Quem puder mandar aviãozinho, convidando os colegas, os amigos para participar. Vai ser um bate-papo bem bacana, bem interativo, e a gente vai procurar trazer bastante informação, né? E dicas, né, Érica? Já que Sim, você sem tem um dúvida. olhar especializado no belo, né? Em como passar essa beleza, transmitir essa beleza para o outro. Então, eu acredito que seja bastante interessante a nossa conversa e talvez seja só o início, né? A gente talvez precise fazer algumas outras lives, alguns outros encontros para aprofundar um pouquinho mais no tema, né? Já que Tem nós pano para temos manga. já que o tempo, né, dentro do Insta, ele é um tempo mais curtinho. E aí tem Limitado, outros sim. projetos que aí a gente vai amadurecendo e convidando as pessoas para participar, para conhecer um pouquinho mais, né? Deixa eu ver aqui quem está entrando. Aí a gente vai acenando. Eu sou nova aqui nessa tecnologia, né? Então, estou aprendendo ainda. E aí, vamos Como mandando é os que o pessoal aviãozinhos. fala? Quem sabe faz ao vivo, né? É verdade. Bom, a gente está com um pouquinho de telespectadores aí entrando. Talvez seja interessante nós já irmos começando, porque o nosso tempo ele já é curtinho e aí as pessoas que receberem um aviãozinho ou que receberem o contato vão entrando, vão participando da nossa live, tá bom? Vão poder E perguntar, tirar as dúvidas, né? Então, acho válido. eu gostaria, Érica, que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, de você, da profissional da fotografia, né, que tem esse olhar já mais treinado a captar o belo, né? Então, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho desse seu trabalho. Bom, queria agradecer primeiro o convite por estar aqui. Eu estou muito feliz, estou animadíssima e é a minha primeira live, então a gente fica até uma ansiedade. Eu sou fotógrafa. Hoje em dia eu atuo na área de lifestyle, né, que é um tipo de fotografia que é mais espontânea. Eu trabalho muito com família, infantil, mas eu tenho uma formação. Eu sou formada pela USP, fiz a ECA, né, que é a Escola de Comunicações e Uhum. Artes. Então tem aí tem bastante tempo de estudo, tem bastante tempo de treino também. Bastante experiência, né? E não. Sim, eu atuo na área. Eu comecei em 2003, 2004, então tem chão aí. Deixa eu me ajustar aqui na cadeira. Pronto. Então, Érica, e com essa sua experiência, eu gostaria que você falasse também um pouquinho, apresentasse um pouquinho do conceito do belo, porque se fala muito do belo, da beleza, e há sempre e na maioria das vezes as pessoas não entendem ou não compreendem especificamente da onde vem o belo, qual é o conceito do belo. Você pode dar assim uma pincelada para nós?
Na verdade, assim, a gente tem dentro da história da arte, né? A arte, como a gente entende, ela passou por uma série de processos. E é interessante a gente entender, a gente saber que no começo o papel da arte não era um papel de contemplação, não era algo contemplativo, tinha um papel político, tinha um papel religioso, então os reis encomendavam peças para os artesãos, a igreja também encomendava, mas tinha um objetivo, né? Não era aqueles símbolos, eles estavam ali, às vezes para serem adorados, às vezes para mostrar poder. Então, essa apreciação estética, como a gente entende, ela não necessariamente começou assim, né? Uhum. E que a gente entende como, o que a maioria das pessoas entende como belo hoje em dia, está ligado a produções que tenham alguns conceitos, alguns princípios básicos, que são os princípios da composição visual. Então, a gente está falando aí de equilíbrio, de harmonia, são uma série de conceitos que o artista embute na construção da obra para que o resultado dela exista um prazer, ela é agradável ao olhar, né? Tá. E como eu tinha comentado no começo, isso também já foi um pouco desconstruído, porque houve um momento em que a arte deixou, os artistas não estavam mais interessados só no deleite, né? E eles Uhum. começaram a questionar isso. Então, tem um pessoal que é mais gosta das coisas mais tradicionais que fala que arte modernista e arte contemporânea não é arte. Isso está intimamente ligado a esse conceito que a gente tem da apreciação do belo, né? Uhum. O pessoal está entrando enquanto você está se apresentando, eu estou acenando para o pessoal, né, que está chegando aqui. Bom, a Érica está falando um pouquinho sobre o conceito do belo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar alguma perguntinha aí que nós vamos esclarecendo no decorrer da live, tá? E em relação a esse conceito do belo, como que você vê o belo, né? O exercício de você apreciar o belo, que é um dos exercícios que a psicologia positiva ela nos traz, né? Como exercício. E isso tudo eu estou falando porque ele acaba mexendo com os nossos, ativando os nossos neurotransmissores, né? A gente tem uma quadrinha de neurotransmissores que eles são conhecidos como os hormônios, né, da felicidade. E a partir do momento que nós treinamos esse olhar, nós estamos favorecendo para que o nosso sistema, para que o nosso organismo, ele produza um pouco mais desses, né, desses elementos. Como, por exemplo, que está muito linkado a esse exercício, né, de apreciar o belo, são as dopaminas e as serotoninas. Né? Porque as dopaminas é um neurotransmissor, é um hormônio que ele é muito envolvido com um sentimento, né? Com sentimentos como amorosidade, como a motivação, né? Quando você tem metas, isso estimula você a fazer, porque ele está linkado ao sistema de recompensas, compreende? E a serotonina é um neurotransmissor, um hormônio que ele está linkado ao prazer, né? E tudo isso gera o bem-estar. Então, esse tema hoje não é por um acaso, né? Então, por isso que eu convidei você, Érica, por ser uma profissional que trabalha muito com este olhar, né? Com o olhar que traz o belo, que faz essa transformação e capta, né?
momentos onde a expressão do belo ele se materializa. Então, na sua experiência, eu gostaria de saber como que é esse olhar quando você está em atividade, trabalhando. Como que você treina isso? Eu acho que assim, um dos pontos mais importantes, uma das características mais importantes de um fotógrafo tem tudo a ver com a psicologia positiva e não deveria ser só uma característica dos fotógrafos, é a questão da presença. Uhum. Quando você está trabalhando num evento ou num ensaio, você precisa de uma imersão naquele momento, você precisa estar completamente presente ali. Então, é muito comum acontecer de você entrar num evento, entrar num ensaio, e parece que seu cérebro, ele meio que ele dá uma desligada em tudo que é externo, tudo que é fora do tópico da fotografia e você entra no modo de flow, né? Você entra no fluxo. Uhum. E E quando você... né, o flow é uma outra parte, né, vamos dizer assim, que é lá dos pilares da psicologia positiva, que você treina para você entrar bem nesse engajamento. O que eu escuto você me dizer é que quando você está atuando, você está engajada. E o engajamento, ele se dá através da presença, do foco, da atenção plena, você está ali Exatamente. presente, né? E com a atenção plena para captar. Isso, você acaba direcionando a sua atenção, é como se você tivesse como se você expandisse mesmo o seu olhar e você passa a sua atenção passa a ficar potencializada. Então, você está o tempo todo buscando momentos, ações, e às vezes você tem até que se antecipar a isso de alguma forma. Aí que eu acho que tem um pouco de você ter uma intuição, você tem que ter uma sensibilidade, um treinamento para conseguir antecipar isso, para o teu clique ser no tempo certo. Mas quando você está com essa atenção plena, quando você está imerso, você consegue fazer esses recortes desse momento que você consegue enxergar. Uhum. E é muito comum no nosso dia a dia a gente tá com a cabeça tão cheia, tá com tantos pensamentos, às vezes você sai na rua, vai de um lugar para o outro, você não presta atenção no trajeto que você fez, porque você tá ali tão imerso no seu pensamento, aquilo fica automatizado e você deixa de ter atenção plena. E aí você perde, por exemplo, o passarinho que está na árvore, a flor. Isso são pequenos momentos que são estimulantes também para você treinar o olho, né? Uhum, uhum. É uma das dicas, né, que eu acabo... Exercícios que nós, da área da psicologia positiva, nós acabamos estimulando para que sejam praticados, porque a mente é um treinamento, você treina, né? O nosso olhar, ele é treinado, compreende? Então, quando nós entramos no piloto automático, no automático, ou seja, a nossa consciência, ela vai, porque você está fazendo as coisas automaticamente. Você não está com a atenção, com o foco, com a presença naquele momento, né? E essa presença, ela traz a beleza desse olhar, né? Essa apreciação, porque você, para apreciar, eu acredito que seja assim, você tem um tempo maior, você praticamente você entra em estado alterado de consciência, você fica ali olhando, admirando, e aquilo, né?
que aí você entra nesse estado de flow, né? De tanto foco que você coloca ali. Então, a sugestão que nós costumamos dar é para a prática que pelo menos 2 segundos, né? 12 segundos que você para e aprecie algo que te É chama. abaixar o volume, né? Esse exercício de abaixar o volume da tua voz aqui para poder focar naquele objeto, naquela cena. É muito comum, hoje em dia, o pessoal que ou vai fazer uma viagem e vai no museu, e a pessoa vai no museu, Sandra, ela tá ali para bater cartão, ela tá ali para dar um check no ponto turístico, mas ela não para realmente observar com calma, questionar, apreciar, absorver aquilo que ela está vendo, né? Isso ficou muito comum hoje em dia, ainda mais com as redes sociais. Então, o pessoal só quer tirar selfie aqui, selfie lá, e esse tempo de contemplação, que às vezes é necessário, ele acaba passando despercebido, né? Uhum, uhum. Tem algumas pessoas entrando, e se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para a Érica, né? Ou para mim até, Ou para Sandra. né? Então, vocês fiquem à vontade, podem escrever aí que eu passo a pergunta para ela sem problema nenhum, né? E aí, Érica, e na medida que você vai nesse papel de apreciar o belo na sua atividade, porque isso daí para você é algo, não sei, eu gostaria que você explicasse, né? Como que é esse olhar no seu dia a dia? A gente está muito. Um ponto que eu acho muito importante de salientar é que, assim, assim como a criatividade, a gente não nasce. Você pode até ter uma sensibilidade maior, mas essa capacidade de olhar, ela é aprendida. Ela tem que ser exercitada e ela é uma capacidade que ela é aprendida, né? Uhum. Então, como é que você faz para se alimentar? Como é que você faz para criar essa bagagem? Você tem que ter referências, você tem que ver coisas e analisar. Por exemplo, no meu trabalho, eu analiso fotos. Então, como eu estou olhando para uma foto, é lógico que tem a questão do sentimento, do momento, mas tem também toda uma parte técnica que tem a ver com luz, enquadramento, simetria. O olho humano, ele tem uma tendência a se agradar com uma simetria. Então, são composições que são conceitos que você precisa ter, conhecer, para poder depois replicar, deglutir, e você também pode fazer o oposto, que é questionar. Então, assim, será que toda a composição simétrica é bela? Será que a simetria também não pode ter beleza? Como você chega nesse equilíbrio? O que E seria essa aí, simetria? Talvez eu tenho um jeito. os nossos telespectadores, as pessoas que estão interagindo conosco, talvez elas não consigam ainda ou não tenham essa noção, né, dessa simetria. E De como você composição. trabalha com isso, se você puder compartilhar conosco, né, esse conceito. Bom, um jeito bem fácil, meio simplista de explicar, se vocês imaginarem um quadro na frente de vocês e traçarem uma linha no meio, quando tudo o que acontece de um lado acontece do outro, você tem uma composição simétrica, tá? Quando você tem um quadro e traçou a linha no meio, o que aconteceu de um lado não aconteceu do outro, em termos de forma, peso visual, você tem uma assimetria, tá? Não existe certo e errado. Também não acho que a gente deva atrelar a bonito ou feio, mas você pode trabalhar com esses elementos. E quando você tem o olho muito treinado, a coisa é mais imediata. Então você tem mais rapidez na hora de identificar
montar uma cena, na hora de você, às vezes, assistir, por exemplo, um filme, você, enfim, você consegue ter um pouco mais de rapidez na análise, Uhum, mas assim, o sentimento é sentimento. Eu não sou um bom exemplo porque eu sou muito emotiva. uhum, Então, as coisas me tocam com muita facilidade. E aí a gente tem uma separação entre o que te move e o que é belo. Eles não necessariamente têm que ser a mesma coisa, uhum, mas a sua percepção te leva à emoção que vai te trazer o bem-estar, ou vai te tocar, ou vai te trazer um momento de catarse, né? Que é o que uhum, muitas obras de arte buscam. uhum. Olha, nós temos aqui a Cris, do Centro de Reiki, ela está dizendo assim: a imagem desperta, além do olhar externo, né, daquilo que está fora, um olhar do interno, não como os nossos sentimentos, certo? É isso? Na verdade, eu vejo que esse olhar externo, na verdade, ele é o veículo, né? É por onde a informação chega para a gente. Então, ele é o veículo e tudo que vai se processar daqui para dentro já é o nosso interno. Então, a partir do momento que você vê, é quase de imediato, você já tem o julgamento, né? Aquilo já bate em você e você de imediato já fala, gosto ou não gosto, né? Uhum, Isso já gera uma série de sentimentos. Então, eu não gosto muito de separar. Um acaba sendo um veículo para o outro, mas como acontece tudo muito rápido, uhum, ele é um processo muito uno, né? uhum, Muito integral. uhum. Olha, eu estava vendo umas pesquisas, né? É, e tem tudo a ver com o apreciar o belo, com fazer algumas atividades que nos remete, né? Que faz com que a nossa produção, que ela se, de neurotransmissores, como eu havia dito, para quem ainda não tinha acompanhado o início da live, eu estava falando sobre os hormônios da felicidade, que a gente tem um quadrante, né? E apreciar o belo, ele traz isso para ele estimula, né, esses hormônios, como a dopamina e como a serotonina, que eu havia dito. A dopamina é o sistema de recompensa, ele está muito linkado, é um neurotransmissor, né, que está muito linkado com as metas, com a motivação. A serotonina, né, ela está muito linkada ao prazer, entende? Então, eu estava vendo essa semana umas pesquisas e foram feitas, né, algumas pesquisas em relação a ouvir músicas favoritas. Então, o ouvir música favorita, ele já estimula, né, segundo a pesquisa, a dopamina. Então, foram feitos um experimento científico com 27 participantes, né? E nesse experimento, a dopamina teve assim uma elevação significante, né? Então, olha como faz sentido quando você aprecia o belo, um exemplo assim muito tranquilo, nada muito difícil de nós exercitarmos, como, por exemplo, você está caminhando na rua, né? Tem uma árvore e nesse momento você está passando, passa o pássaro e para ali e começa a cantar, o som do pássaro, ele já também vai te ajudar. Então, apreciar o belo, né? Ele envolve muitos outros fatores também, né, Érica? E isso está Porque a dentro do gente. belo, do conceito do belo, ou estou equivocada? Não, nós somos sinestésicos, né, Sandra? Então, também existem alguns estudos que, assim, para algumas pessoas,
o sentido que vai despertar mais é o olhar. Algumas outras pessoas são mais auditivas, Uhum. outras têm o olfato. Então, apesar de serem sentidos São diferentes, os nossos a canais de apreciação. informação, de recepção de estímulos Isso. externos, né? E a apreciação do belo se dá em todos eles, né? Você Uhum. pode ter um aroma de um perfume maravilhoso que a gente pode considerar como apreciação do belo, uma música que seja muito agradável para você, que também entra nessa questão da apreciação do belo. Olha, como exemplo, assim, um aroma que eu adoro, né? O aroma da lavanda. E a lavanda, ela tem também, tem toda uma pesquisa, inclusive a Johnson, ela encomendou uma pesquisa para saber como que é o aroma da lavanda, né? Se ele, de fato, ele tranquiliza os bebês. Tanto é que a Johnson tem lá o shampoozinho de lavanda, né? Tem toda... Então, a lavanda, quando eu sinto o cheiro da lavanda, né? Além dela já estimular, né? Mandar através do olfato, né? Para estimular esses neurotransmissores, sistema, a gente vai falar um pouquinho, né, de sistema nervoso simpático e parasimpático, então ele ativa o parasimpático, aquele que tranquiliza, né? Faz com que nosso cortisol abaixa, sobe a acetilcolina e aciona o sistema, né, parasimpático. Então dá aquela tranquilizada. Mas quando eu já sinto esse aroma, logo vem a imagem da flor da lavanda. E isso já me tranquiliza, isso já me traz uma emoção positiva muito boa, além de me tranquilizar. Olha que maravilha que é isso, né? Coisa simples que nós temos ao nosso alcance que basta se nós estarmos atentos, né? Como aquilo que você foi falando, né? Na sua atividade, para apreciar o belo, para captar as imagens, né? O estado de presença, né? E isso daí é que faz com que nos ajude a ativar todo esse sistema, trazer toda esses neurotransmissores que fazem com que a nossa química ela se torne melhor no nosso organismo e gere com isso bem-estar, felicidade. Na verdade, tem talvez até mais do que a apreciação da composição e dos elementos estéticos em si. Uhum. O meu trabalho especificamente, ele trabalha com memória, né? E aí a gente está falando de uma outra camada, quer dizer, além de trabalhar o belo, de ter essa preocupação com a formatação da imagem, você ainda está lidando com a percepção que vai gerar memórias, e aí a memória também está associada ao sentimento. Então, você resgatar, você registrar momentos em que você foi muito feliz, quando você olhar de novo para essas imagens, Automaticamente. você volta, né? E aí toda aquela química boa vem Ela... de novo para o teu corpo. Exato. Isso é assim, isso é maravilhoso, né? Então nós registrarmos, né, termos essas memórias, memórias olfativas, visuais, né? Como eu estou falando aqui, é aquele exemplo que eu dei sobre apreciar, né, ou sentir o aroma de uma lavanda, né? Já automaticamente já tem uma memória visual que me traz a imagem da lavanda, né? E todo o processo que esse sistema ele é acionado, que me tranquiliza, e vem a imagem. Então, olha quantas memórias. E aí eu guardo a memória olfativa também, né? Como uma memória positiva. Sim, e às vezes é interessante que você consegue até o oposto. Por exemplo, às vezes você vê uma imagem de uma memória e você é capaz de recordar o aroma daquele momento.
ou a música que você estava escutando. Então, realmente, tudo isso é processado de uma forma em conjunto no nosso cérebro, né? Nós temos aqui a Márcia, ela está falando assim, incrível, como o conceito de apreciar, né? O belo dessa apreciação, esse simples exercício, ele é muito maior do que ela imaginava. Ela pensava que tinha a ver somente com a visão, né? É muito mais amplo. Uhum. Tanto é que hoje em dia alguns vieses da arte que o pessoal trabalha com instalação, quer dizer, são conceitos que misturam teatro, então a coisa, toda a parte de multimídia, que você tem trabalhos mais conceituais que podem ser apreciados também, né? Uhum. É um tema muito rico, é muito amplo. A gente, assim, na medida em que nós formos, né, alinhando esse projeto, né, dessa troca, né, de não só de informação, porque essas informações, eu acredito que elas são o início para que nós possamos usar e aprofundar esses conhecimentos para que nós trabalhemos a nossa colocar forma na ação, que é o que vai gerar mudança e vai trazer todo esse trabalho de nós prevenirmos e trabalharmos com a nossa saúde. A prevenção de doença, é a gente trabalhar, focar no que funciona, no que vai bem em nossas vidas, estimular toda essa química que nós temos, que é maravilhosa, né? Então, na medida em que a gente for aprofundando isso, eu acredito que a gente possa ir ampliando um pouquinho mais, né? E pincelando, trazendo esses conceitos, trazendo esses conhecimentos, para que as pessoas possam também, de uma maneira séria, de uma maneira científica, e implementando e fazendo essa transformação em suas vidas, né? Aí tem a Cris do Centro de Reiki novamente, que ela fala assim, como o álbum de fotos do filho pequeno ou viagem. São ferramentas muito poderosas para gente trabalhar e é quase que uma autoterapia, né? Uhum. Tem um, tem um recurso que algumas pessoas fazem de montagem de álbum que chama scrapbook, né? E por que que é tão gostoso? Porque quando você tira um tempo para montar uma página e você pega aquela foto, traz um conceito, faz uma montagem, aquilo também se torna um momento de prazer para você. Você reforça a imagem, né? Você pode até escrever um pouco o que você sentiu na hora que você tirou aquela foto. Então, você tem o prazer quando você tirou a foto, você tem o prazer quando você montou o álbum e você vai ter mais prazer, mais momentos felizes quando você for revisitar isso, né? Então, são ferramentas simples, mas são muito poderosas, que você pode ter no dia a dia. Uhum. E outra, é aquela coisa do acionar as memórias, né, que nós estávamos falando. Memórias positivas. E isso, você, em algum momento, aí são dicas, né? Porque processos de dores nós teremos durante a nossa jornada. Então, olhar e falar assim, psicologia positiva, ficar pensando positivo. Não, gente, é uma ciência, né? Então, eles foram estudar o que dava certo na vida das pessoas e chegaram à questão da resiliência das pessoas que passam por traumas em suas vidas, por dores profundas e conseguem, né, se reconstruir, refazer a vida,
né? Dar um outro direcionamento. Então, não é dizer que você não vai ter dor. Nós teremos dores, nós teremos traumas, todos nós temos. Então, é ressignificar tudo isso com ferramentas, né? Ferramentas científicas que estão aí, que vem a ciência e prova, comprova. Então, por que não utilizar essas ferramentas? Embora para muitos, né, eles veem como muito simplistas, como ferramentas simples e não dão o devido valor. É isso que é o bonito da psicologia positiva. Ela chegou nesse ponto de identificar ações simples, né? E aí tem toda uma complexidade dentro do simples, né? É que nós estamos... Era o que eu ia falar. O pessoal que acha simplista, eu acho... É um exercício muito difícil, principalmente na época que a gente vive, você trabalhar as atividades do seu dia a dia com atenção plena. Não é uma coisa que a gente está acostumado a fazer. Uhum. A gente está acostumado a ir no automático. Então, você parar, fazer uma respiração, tentar baixar o volume da sua cabeça, não é tão simples assim. E quando você passa a fazer isso, você entra num mindset diferente. Eu sei que já está meio batida essa coisa de mindset, mas assim, quando você aprende a apreciar, a ver a beleza nas coisas, você também entra num estado de gratidão que é mais constante e a sua qualidade de vida melhora. Então, assim, para os simplistas, isso eles não acham que, não dão a atenção que merece, mas assim, é muito real e a gente consegue viver a diferença muito rapidamente quando você muda o padrão vibratório, né? Uhum. E as coisas, até, nossa, olha, parece que tudo está acontecendo, parece que eu desbloqueei, agora as coisas estão fluindo. Na verdade, por quê? Porque você mudou o padrão, né? Você mudou o jeito de olhar, de perceber, de fazer as suas atividades diárias, né? Uhum. E sabe que eu iria te propor? Você pensou em algumas dicas para nós que não somos, né, não temos esse olhar treinado, que não trabalhamos com né, com fotografar, com o clique, né, com o tratamento das imagens. Você tem alguma dica para nós podermos ativar, treinar melhor esse olhar para que ele fique mais límpido, para que a gente chegue nessa atenção plena, né, do apreciar? Eu acho que a primeira dica que a gente pode dar para o pessoal é que com essa abundância de informação, a gente é bombardeado, né? Isso não é novidade. Essa é a minha preocupação, né? É mais difícil filtrar. Uhum. E é muito importante que a gente tenha mais atenção e seja mais seletivo no que a gente põe para dentro da gente em termos de cultura, né? Uhum. Então, buscar referências mas de qualidade boa. Às vezes a gente fica assistindo. Eu vou causar. Pode causar polêmica? Pode causar. Gente, eu já tenho uma certa idade, então, por exemplo, o TikTok é uma coisa que eu não consegui apreciar, né? Então, em vez de você ficar ali, porque é viciante, né? Meu marido às vezes fica 30 minutos no Reels, no TikTok, ali direto. E quando você vai ver, aquele conteúdo ele é completamente vazio, né? Ele não te traz informação de cultura nenhuma, né? Não precisa ser alguma coisa, escolha alguma coisa que você goste, né?
mas busque uma qualidade naquilo que você está recebendo, né? Eu acho que essa é a primeira dica. Uma segunda dica que eu daria eu tinha uma professora que falava que a gente tinha que olhar com o olho virado, né? Que é esse olhar de dentro que o Uhum, pessoal falou aí. Quando você for observar alguma coisa, toma algumas respirações, entende qual é o sentimento e a sensação, aonde você está sentindo no seu corpo aquilo que você está recebendo. Se for uma obra de arte, uma fotografia, você pode perguntar por que aquilo te toca e questionar, será que é a mesma coisa que o artista quis passar? Porque às vezes não precisa ser, né? uhum, Existe uma subjetividade no belo que está relacionada à nossa bagagem cultural. Então, uma peça que vai te tocar pode ser por um motivo que não necessariamente me toque. Você ter esses questionamentos, identificar por que você está achando aquilo bonito, é pelo sentimento que você está vendo, é pelo jeito que as pessoas estão ali, é pela luz, né? A gente só treina olhar analisando, observando, treinando. É você tá ali dentro do ônibus e de repente entra um raio de luz que bate numa outra pessoa e você começa a reparar onde que está a sombra, onde que está a luz. Então, é ter um olhar mais atento, uma presença, né? uhum, uhum. Na próxima vez que você for tirar um selfie ou fazer um vídeo, essa é uma dica prática. Presta atenção no O fundo, selfie é né? uma coisa assim que, né, a gente faz bastante, né? Então, presta atenção o pessoal que faz selfie mesmo, que é profissa no selfie, sabe quais são os ângulos que fica melhor, mais fino para cá, vira para lá. Então, você, de repente, testar na hora que você for tirar uma foto do seu filho, testar uma luz diferente, testar um enquadramento diferente, acompanhar trabalhos de pessoas que você gosta, seja de artesanato, seja de fotografia, seja de filme. Então, são algumas dicas que a gente pode dar que ajudam a treinar o olho, né? Uhum, uhum. E para tudo aquilo que nós, no nosso dia a dia, né, que é comum, é você estar atento, né, com a presença, no estado de presença. Se você estiver cultivando isso, com certeza você vai abrir o canal para você estar observando, né, estar atento aos detalhes sabe, do momento onde você está. O que você bateu o olho e aquilo, sabe, tem coisas que você bate o olho passa, ele não fica. E são coisas que você vê todos os dias. É. Talvez você faz um trajeto, né, que você tem o hábito de fazer esse trajeto, e ou caminhando, ou de carro, e você passa por um determinado objeto, seja um local, sabe, uma loja, ou seja uma árvore, ou seja uma placa, e você passou inúmeras vezes, você nunca prestou atenção que aquilo existia ali, entendeu? Você não estava atento. E aí tem coisas que você fala, nossa, como pode, né? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Passar por um caminho que eu falei, isso existe há tanto tempo, eu nem sabia que estava lá, né? Não tive o olhar. Então, esse estado de presença, ele de fato, ele gera esse olhar mais criterioso, mais detalhado, né? E eu acredito que esse exercício, na medida eu comecei a exercitar esse olhar e comecei a observar coisas que eu não via, que eu passava, ou coisas que eu estava fazendo e eu não via os detalhes, né? Eu
com esse exercício, né, com a respiração, com outras técnicas que nós usamos, né, também, já está abrindo esse canal, eu já estou conseguindo apreciar mais, e isso está me ajudando no sentido, né, físico, né, promovendo esses, esses neurotransmissores que nós falamos, e ao mesmo tempo eu estou o viés negativo, ele já começa porque a gente vem com essa carga, né, de viés negativo. Alguns de nós têm um pouco a mais, né? E trabalhar esse viés positivo, já que esse viés negativo é como se fosse um velcro, né? Ele gruda, né? E fica impregnado no nosso sistema, nos nossos pensamentos, né? Então, trabalhar esse viés positivo, que é como se fosse um... Ai, agora me fugiu a palavra, que escapa, é o... Ele escorrega? Sabe da panela, o teflon, né? Que passa... Então, Ele é antiaderente. Né? É mais trabalhoso nós fazermos, né, essa conchinha de um pensamento em cima do outro, né, para que quando esse viés negativo ele se sobressaia, a gente tem esse viés positivo para né, amenizar isso. Não, eu vou conseguir, tá, né? Tô passando por esse momento, mas se eu ter um pouco de tranquilidade, eu vou conseguir passar por isso e ter um aprendizado. Então, o treinar, o apreciar o belo, é ajudar a formar essa pilhazinha, essa camadinha, na bagagem de viés positivo. Então, é muito importante, né? É simples, mas é muito importante. Olha o valor que a ciência chegou por conta disso, através de ressonâncias magnéticas, através das pesquisas, tudo mensurado no nosso sistema, no nosso cérebro, entende? Então, é muito importante. Não é assim, aquela coisa simplista. Não, é importante. Ele pode ser simples, mas não é simples. Olha o que nós precisamos. O benefício que traz é muito grande. Eu acho que a gente tem uma perguntinha sobre a meditação. Deixa eu ver aqui. Então, tem sim, a Matheus, a prática da meditação nos ajuda a aprender a apreciar melhor o belo? Sem dúvida nenhuma, né? Essa experiência. Sem dúvida nenhuma. Essa questão de você tentar silenciar e de você tentar reduzir o ritmo, né? A meditação é uma ferramenta extremamente eficaz para você trabalhar a presença, né? Uhum. Para você liberar um pouco do lixo mental que você traz, abrir espaço para o novo e para essa atenção. Então, é uma ferramenta muito, muito eficaz. Ela vai te trazer essa calma, ela vai te trazer essa atenção. Ela com certeza vai. Na verdade, é um dos benefícios, né, da meditação é você ter um olhar mais amoroso. Porque é isso, né? É você ter um olhar mais amoroso com as coisas ao seu redor, né? Então, olha, quando a gente está na meditação trabalhando esse quadrante, né, dos neurotransmissores, da dopamina, serotonina, ocitocina, né, que eu havia falado lá no início da live. Então, tá aí. A Cristina, Cris Macedo, ela diz assim: depois que se alcança a observar o belo,
fica mais simples ainda encontrar o belo em vários momentos do dia. É isso, é isso. Você, na verdade, você vai treinando o seu olhar e você consegue ter uma apreciação, as coisas começam a. Você consegue ter mais sensibilidade, a gente deixa de ter essa rudeza. Não existe essa palavra, mas assim, essa brutalidade, Não essa rodismo. frieza, né? Essa frieza que a gente tem quando você começa a apreciar, né? E isso pode ser qualquer coisa que te faça bem, você começa a ser mais, sentir mais, né? Então é isso mesmo, é isso mesmo. Olha, nós temos já o nosso tempinho aqui, já está se esgotando. Então, antes, né, antes que nós, né, antes que nos derrubem, antes que a gente, então, eu acho interessante você falar um pouquinho do seu Insta, né, para que o pessoal conheça o seu trabalho. Eu também gostaria de falar sobre um curso que está na plataforma da Interativa, né? Que é do meu parceiro, do Ricardo. Tem vários cursos ali para o EAD. Então, o curso da psicologia positiva, ele está lá, que eu elaborei. E se vocês tiverem interesse, passem por lá, dê uma visitadinha na Interativa com TH, no EAD Interativa, tá? Então, estão entrando algumas pessoas aqui, a gente já está quase Meu terminando a nossa primo, live, o pessoal está entrando, já tá acabando, mas não tem gente. problema. Esse é um projeto que começou, né? E eu acredito que a gente vai ter bastante frutos com esse projeto, um projeto muito bacana, bonito, e a Érica faz parte dele. Não poderia deixar de não fazer, né, Érica? Com essa Não poderia, não experiência poderia. que você tem com fotografias e apreciação do belo, faz todo sentido, né? Com o projeto da psicologia positiva, e eu quero ter pessoas profissionais com esses outros olhares, né? Para somar, para a gente divulgar e para a gente levar esse conhecimento para mais pessoas, né? Conhecimento com base científica, porque tá, de informação nós temos assim, ó, muitas, né? Então, essa é a preocupação, para que a gente tenha esses filtros e a gente consiga colocar esse projeto em Em andamento. andamento. Então, gostaria que você se despedisse, falasse um pouquinho sobre onde te encontrarem, né? E na próxima a gente fala um pouquinho, talvez um tema bacana seria da memória, né? Eu acho, eu acho. A gente tratar esse assunto também. Bom, queria agradecer todo mundo que passou por aqui. Se vocês puderem visitar o meu Insta, é o @ericavigfoto, tem site também. Se vocês tiverem alguma pergunta, sugestão de tema que a gente possa trazer nesse sentido, ou até dar um feedback sobre como foi, foi muito raso, foi muito profundo, vocês podem ficar à vontade, tá? Foi um prazer estar aqui. E assim, eu fiz questão de fazer parte desse projeto, porque para quem não sabe, eu sou coach da Sandra e eu tenho a psicologia positiva na minha vida. Ela é parte da minha vida, então esse projeto faz sentido para mim. Então, eu fiz questão de, quando ela falou, eu sei os benefícios que traz, sei na pele os benefícios que traz, e foi um prazer estar aqui. Você deixou o seu endereço, Érica Vig Fotografia? @ericavigfoto. Tá. Tem algum Érica Vig, VI, como que é? Escreve, soletra, please. Érica com C, VI,
GHI, mas eu acho que fica marcadinho aqui na nossa live. Vamos tentar gravar, Sandra, essa live? Olha, a hora que eu encerrar aqui, eu vou ver como que eu faço aqui para a gente manter esse material, né? Salvar tudo bonitinho e compartilhar. Quem puder mandar aviãozinhos, né? Depois para divulgar e compartilhar esse momento tão gostoso que nós tivemos. Tem um pessoal aqui que entrou agora no finalzinho, né? Que está falando que pena, peguei só agora, é o Lucas. Ó, tem um nome. É meu primo! Denis Tchuk! A Bárbara também. Todo mundo que deu uma passadinha, mesmo que não tenha visto tudo, não tem problema. Ana Paula, Carla, muito obrigada. A Simone. Nossa, a Simone da França. Simone Correia. Né? Então, um beijo, muito obrigada por vocês estarem aqui, tá? Espero ter compartilhado com vocês um pouquinho, né, do nosso trabalho, daquilo que a gente ama fazer e estuda muito para isso, tá bom? Um grande beijo e eu vou comunicando vocês, né, das próximas lives e desse projeto que a gente está pensando em fazer um Zoom com várias pessoas e vários outros profissionais juntos, fazer uma live bem, ó, só que uma live mais, né, não nesse formato, tá bom? Um beijo, muito obrigada e uma boa noite para vocês, viu? Tchau, Érica. Tchau, gente. Aqui Obrigada. Salvar essa live. É nóis. Salva, vai ficar no seu IGTV, hein? Tchau, Ana. Tchau, Paula. Beijos. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.